população mundial. Vamos então à população absoluta, refere-se ao número total de habitantes que vivem em determinado lugar. Consideramos um país populoso quando seu número total de habitantes é bastante elevado. A população relativa, dividindo o número total de habitantes de um país ou de um lugar pela área de seu território, encontramos a sua densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Também é chamado de população relativa. Com isso, podemos saber se um país é muito povoado, populoso ou povoado, né? Nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. Nem todos os países densamente povoados são populosos. A densidade demográfica é um cálculo matemático que indica uma média. Ao definir a densidade demográfica média de um território, é importante lembrar que nem toda a sua extensão pode ser ocupada com a mesma quantidade de habitantes. Isso ocorre porque um território pode ter algumas áreas mais intensamente povoadas e outras menos. Aqui nesse quadro, ele representa as populações, as 10 maiores populações, os 10 países mais populosos do mundo em 2002, mas não se alterou muito, sim as populações, mas não o ranking, né? A China e a sua densidade demográfica. O importante é saber quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Lembrando que a China tem um território imenso, enorme, né? Então tem mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 250 milhões aqui, em 2002, e 135 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, população absoluta e população relativa. Só que aí existe o quê? 135 habitantes por quilômetro quadrado é uma média. Não significa que todo um quilômetro quadrado haja 135 chineses. O que acontece é que a faixa litorânea da China é muito mais povoada do que o interior, que é montanhoso e tem regiões desérticas. A Índia tem, aqui no caso em 2002, tem 1 bilhão de habitantes, mas agora já está com 1 bilhão e 300, né? A China está com 1 bilhão e 350 milhões, ou significa que aumentou bastante a população nesses últimos mais de 20 anos, eu diria assim, quase 20 anos, 18. Neste caso, são 330 habitantes por quilômetro quadrado, porque o território indiano tem pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, é menor que o chinês, que tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, que já tem 300 milhões de habitantes em seu território e 9 milhões de quilômetros quadrados, tem 29 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, não é um país densamente povoado. E sim, ele é muito populoso, né? A Indonésia já tem 225, quase 230 milhões de habitantes. Aqui nesse caso tem 208. Já tem 110 habitantes por quilômetro quadrado. Trata-se de uma ilha com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O Brasil, na época com 169 milhões de habitantes, tem 20 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade, pessoal, ela é baixa. Tá? Somos um país então populoso, porém não é considerado povoado. Isso que é importante entender esse conceito, né? Neste caso, nós temos a Índia como um país povoado e populoso. A China também dá para dizer que é um país populoso e povoado. A Indonésia também. O Paquistão também. 152 milhões de habitantes, 199 habitantes por quilômetro quadrado. E Bangladesh, enormemente um país povoado, porque tem quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, e sendo que tem 127 milhões em 2002, agora já deve estar com 150 milhões, um pouco mais, num território que tem aí mais, sei lá, não chega a 150 mil quilômetros quadrados, tem uma referência aí, é menor que o território uruguaio, país vizinho. O Japão tem 333 habitantes por quilômetro quadrado, um país povoado e populoso. A Nigéria já está aí com quase 180 milhões de habitantes, em 2002 tinha 120, e 175 habitantes por quilômetros quadrados. Neste caso, são países que são populosos e povoados, com exceção da Rússia, do Brasil e dos Estados Unidos. Porém, existem países que têm uma extensão territorial menor, tem 30 mil quilômetros quadrados, ou seja, são países pequenos e que são povoados. Também tem países que são pequenos e não são nem populosos nem povoados.
Então, isso é importante ter essa noção. Um país ele pode ser populoso e pode não ser povoado. Ele pode ser povoado e não pode não ser populoso. Até logo.